Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente no nosso salão, quanto aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos lembrar, no dia de hoje, que cada um de nós foi particularmente inspirado para estar aqui. Todos nós somos direcionados. E por esse motivo, eu convido todos a uma prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, mas não é obrigatório. Basta a sua conexão. E vamos buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus e agradecer. Pai amado, que nos deste a vida, que nos deste tudo o que temos, tudo o que necessitamos para o nosso crescimento. Obrigada pela oportunidade de estarmos hoje reunidos para mais um estudo. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, por tudo o que receberemos neste dia. Que saibamos considerar e aproveitar todas as oportunidades que com certeza vieram para o nosso crescimento. Pai, esteja sempre conosco e nos fortaleça em todas as nossas situações. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Valorização da Vida, como consolar. É referente à campanha de Setembro Amarelo e é um tema de pesquisa livre. E quem vai falar por nós é a nossa companheira Roseli. Seja muito feliz na sua explanação, Roseli. Olá, meus queridos, já estou muito feliz de estar aqui hoje nesse encontro dominical com todos vocês, aqueles que estão presentes aqui no salão, aqueles que nos acompanham pela rede social. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que a gente deve exercitar todos os dias, não é mesmo? É o nosso amor com relação à vida e tudo que ela nos oferece. Quando a gente vai falar de valorização da vida, que bom que a gente tem muitos exemplos que hoje correm aí normalmente pela internet de pessoas que superaram suas dificuldades e que podem ser para nós exemplo. Valorizar a vida não é se deixar abater pelas circunstâncias difíceis, que são muitas aqui no nosso plano de provas e expiações. Não tem como nós acharmos que num plano difícil como esse, e é difícil porque é a natureza do planeta Terra, não, é a nossa natureza, né? Então, quem faz a natureza do planeta Terra são aqueles que habitam nele. Nós estamos aqui reencarnados e a gente tem imperfeições para trabalhar, a gente tem desejos, paixões, muita materialidade ainda. Então, nós estamos vivendo aqui neste planeta e convivemos com violência, com situações difíceis, com altos e baixos, e isso é normal de acordo com a nossa evolução, é normal de acordo com o planeta, né? A classificação do planeta Terra dentro da escala planetária do Livro dos Espíritos, como sendo um planeta de provas e expiações. Provas porque a gente passa por situações difíceis para que a gente possa perseverar, para que a gente possa superar, expiações que são resgates, débitos de situações passadas ou da vida atual, porque também a gente sofre muita expiação da vida atual, né, dos nossos atos da vida atual, mas a gente também traz das nossas existências anteriores questões que nós causamos mal, prejudicamos, né, e a gente não resolveu isso e a gente vem numa outra vida de reencarnados para expiar, quer dizer, para nós sentirmos, para nós ativarmos a nossa empatia, passando por situações semelhantes àquelas que nós causamos, né? Então, valorizar a vida também é relativo à nossa relação aos desenvolvimentos das virtudes morais, que vêm nessas oportunidades reencarnatórias. É relativa conforme nos relacionamos com a família, que sabemos
sabemos que é aquele enredo em que nós viemos, não aleatoriamente, mas tudo muito programado, nós viemos justamente para desenvolver virtudes, empatia, paciência, tolerância, convivendo ali até um determinado tempo da nossa existência corpórea de uma forma meio que obrigatória. Então, a gente tem que conviver com um irmão difícil, com um pai, com uma mãe, com quais a gente às vezes não tem tanta satisfação em estar junto. Então, também valorizar a vida é relativa conforme nós nos relacionamos em família. E é relativa também conforme as nossas prioridades. A gente ouve muito falar que o que falta no mundo é religião. E os espíritos concordam, mas trazendo a religião com outro sentido, né? A religião no sentido do religar nós ao Criador. Porque o que acontece? Quando a gente vem aqui reencarnados, a gente acaba se apegando demais aqui à materialidade, porque ainda é um pouco dessa nossa tendência. Então, a gente se apega às questões materiais, aos desejos, às paixões. Às vezes, a gente acha que está aqui para usufruir de tudo o que a vida nos oferece, tudo o que nos seja prazeroso. E quanto mais a gente se alia às questões materiais, mais nós nos distanciamos da espiritual, porque a espiritual, ela isola a questão material, né, de forma que nós usemos a matéria para vivermos bem, para crescermos intelectualmente, mas ela não desenvolve os valores morais, ela não desenvolve as virtudes. Então, a nossa essência, nós somos espíritos imortais, tivemos um começo criados por Deus, mas não teremos um fim. Então, a nossa essência espiritual, quando nós nos aliamos demais às questões materiais, nós vamos nos desconectando do Criador. Então, a religião, no sentido de religar, retomar essa conexão com o Criador, falta sim no nosso mundo, né? A norte-americana Lizzie Velasquez é conhecida na internet como a mulher mais feia do mundo. Vocês já devem ter visto aí em algum vídeo, né? Então, dentro de um mundo que nós estamos vivendo atualmente, onde o visual, onde o corpo físico, a beleza, os filtros, né? Enfim, a beleza extraordinariamente anormal, né? Porque a maioria tem os seus defeitinhos, as suas particularidades, mas a internet traz para a gente aquela beleza extraordinária na qual a gente se espelha. E a Lizzie Velasquez, conhecida como a mulher mais feia do mundo. E o que ela fez, né, com tudo isso? Primeiro, ela nasceu com uma doença rara, genética, né, de causas ainda desconhecidas que impede o ganho de gordura corporal. Então, a Lizzie, ela pesa menos de 30 quilos. De acordo com essa doença, né, ela ficou cega de um olho e a sua imunidade, ela é muito frágil, então ela está sempre sujeita a pegar doenças, vírus, né? Ela sofreu desde criança ataques cruéis, né? Não só na escola, depois pela internet. Então ela sofreu o bullying, né? Tornou-se depressiva, enfrentou aquilo, né? De uma forma não tão boa nas próprias palavras delas, né? Mas aí um dia ela acordou para a vida e ela falou, não vou me deixar mais abater. E o que ela fez? Ela usou essa particularidade dela, que a tornou famosa na internet, no mundo todo, para andar no mundo todo, para caminhar combatendo esse ciberbullying, né? Que é o bullying através da internet, que são as palavras de ódio, as palavras de desprezo, de indiferença, né? Que ferem tanto as pessoas. E ela usou justamente tudo isso, o que as pessoas colocavam para ela, para ajudar, né? Então, o que ela nos ensina, né? Ela nos ensina que transformar o negativo em positivo para espalhar boas mensagens. Foi isso que ela fez. Ela pegou toda a feiura dela, né, que as pessoas dizem que ela tem, mas o que ela fez? Transformou tudo isso em positividade e para o bem. Outra história que nós trouxemos é do Nick Vujicic, também vocês já devem ter visto, né? Ele nasceu sem os membros superiores e inferiores,
devido a uma síndrome rara. Então, desde muito cedo, conta ele mesmo, né, que ele perguntava: por que eu, Deus? Por que eu tenho que ser castigado? O que eu fiz de tão errado, né? Por que comigo? Pensou até em tirar a vida, né? Mas foi nesse momento que ele entendeu que, já que ele nasceu assim, que ele tinha que viver dessa maneira, né? Ele que usou as limitações que ele tinha, justamente usou aquilo que, ferramentas que lhe foi dada nessa existência, para mais uma vez também ele fazer o bem, né? Então ele fundou a instituição sem fins lucrativos Vida Sem Membros, né? E hoje ajuda pessoas com deficiências físicas a enfrentar as suas limitações. Viaja também pelo mundo, fazendo palestras motivacionais sobre como é importante manter a esperança e ter um sentido maior para as suas vidas, né? Quer dizer, nasceu assim e agora, o que eu faço com isso? Eu vou usar isso, esses recursos que eu tenho, para dar um sentido a essa minha existência problemática. E ele trouxe essas palavras aqui para nós. Tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas, as deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes, ou, ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Então, são apenas 2 exemplos que nós trouxemos, mas que bom que a gente tem hoje possibilidade de ver uma infinidade, inclusive brasileiros, que se superaram também nas suas dificuldades, nas suas limitações, que não incluem apenas as questões físicas, incluem as questões intelectuais, incluem as questões materiais, vida financeira, dificuldades de estudo, que a gente convive muito bem aqui no nosso país, sabemos como é. Então, nós podemos concluir que essas pessoas, elas vieram ao mundo com limitações que poderiam apagá-las para a vida. Elas poderiam ter escolhido: Alice, eu sou feia mesmo, então eu não vou sair, eu não vou ter amigos, porque todos vão ficar olhando para mim. E não, ela saiu daquela cápsula em que ela poderia se envolver, de toda aquela situação que ela vivenciava, e saiu para o mundo. E hoje a gente admira a beleza dela, a beleza que ela traz em todo o seu propósito, né? Da mesma coisa, da mesma forma o Nick também, né? Então elas decidiram que não, que elas seriam luzes. Então eles se tornaram luzes, né? Então nós temos inúmeras luzes que nos iluminam o nosso caminho e nos auxiliam nesse processo de valorizarmos a vida com aquilo que ela nos oferece, com aquilo que nós temos. Então, valorizaram o certo, não valorizaram o físico, né? Um corpo cheio de problemas, de limitações, não, isso não vai me impedir, mas valorizaram o quê? O espírito, valorizaram os valores que eles tinham e eles se engajaram em trabalhar para ajudar ao próximo, né? Então, usaram aquilo que eles tinham dentro de si e não fora de si, não o que era mostrado no exterior, mas eles usavam aquilo que eles tinham dentro de si para dar um sentido à sua existência, no lugar de ficarem ali enclausurados num quarto fechado, se revoltando e lamentando pela qualidade de vida que eles tinham. Então, nós temos uma linha da psicologia, quem é psicólogo aqui, de repente, vai saber, né? Chamada logoterapia. A logoterapia, justamente, é essa linha que faz com que o indivíduo que perdeu a esperança da vida, que está desanimado, que pensa, né, em terminar com a vida, né, ele trata justamente dessas questões, ajuda essa pessoa a encontrar um sentido para a sua existência, ajuda essa pessoa a perceber o que está em torno dela, que valha a pena ela retomar essa conexão com o seu espiritual, né? Então, a logoterapia, ela trabalha com 3 ângulos
da nossa vida, né? Então, a realização profissional, que é aquela em que o nosso trabalho, então aquela pessoa que tem dificuldade em encontrar um sentido para o seu trabalho, o que ela deseja de fato fazer, as suas relações familiares, que nós já falamos aqui num plano de provas e expiações, sempre vem recheada de questões difíceis, né? De aparas que a gente tem que acertar. E ela trata também de como nós lidamos com o sofrimento. A gente vai se focar nesse último, né? E fazendo um link com a doutrina espírita, são 5 os pilares da doutrina espírita. Então, é a imortalidade da alma, a reencarnação, os vários mundos existentes habitados no universo, a existência de Deus, o progresso incessante dos espíritos. Seria a comunicabilidade e a gente sempre coloca um último, que é o progresso incessante. Então, a gente vai contar aqui, só ficamos quietinhos, segredo nosso, não vamos falar para Kardec, nem para os espíritos, que seriam 6, né? Esses princípios básicos da doutrina. A gente vai trabalhar um pouquinho em alguns deles, né? Então, o primeiro deles é a existência de Deus. Na escala espírita, nós pertencemos à classe dos espíritos imperfeitos. Quer dizer, uma das características nossa, na maioria, é que nós temos uma vaga ideia de Deus, mas não o conhecemos de verdade, e muito menos nós sabemos o que ele faz e o que ele é capaz de fazer por nós. Por isso que a gente ainda sofre e se angustia com o dia de amanhã. Então, todos aqui a gente imagina que acreditam em Deus, né? Então, acreditam que Deus seja o criador de tudo que nos envolve, porque Deus criou todo este universo, nos criou, né? Então, ele seria o criador de tudo que nos envolve. Ela tem alguns atributos aqui de Deus, as coisinhas simples, viu? Deus, vamos lá. Onipotência, Deus pode tudo. Será que alguém aqui crê que Deus pode tudo de verdade, de forma absoluta? Onisciência, Deus tem ciência, ele sabe de tudo. Onipresença, ele está em todos os lugares, né? E aí nós perguntamos, com alguns desses atributos que nós colocamos para a divindade, ele é bom ou é ruim? Não, Deus é bom, né? A gente costuma falar sempre, Deus sempre é bom, né? E o mal, será que o mal existe? E a maioria de nós vai dizer, sim, o mal existe, mas aí vai haver uma controvérsia, né? Porque se Deus é bom e tudo foi criado por ele, então tudo deveria ser bom, então o mal não deveria existir. Se a gente afirmar que mal existe, a gente vai estar ao mesmo tempo afirmando que Deus não é tudo isso que estão falando aqui que ele é. Né? Então, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ainda tem mais, olha, perfeito, único, soberanamente justo e bom. Então, o mal não pode existir como não existe, porque Deus não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Não existem 2 deuses, né? Aquele Deus que é bom e aquele Deus que é ruim, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, né? Porque Deus é um só. Então, voltando ao mal, será então que o mal está dentro de nós, né? Porque tem pessoas muito boas e tem pessoas que não são tão boas assim. Não, também o mal não pode estar dentro de nós, porque nós somos criaturas de Deus. Então, a gente vai estar negando todos esses atributos aqui que a doutrina espírita traz para Deus, né? Então, se eu acredito que o mal está em mim, então eu tenho que acreditar também que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus me pune e me usa para fazer maldades no mundo, né? Então, a primeira questão que Kardec faz aos espíritos no livro dos Espíritos é: que é Deus? Então, aí a espiritualidade responde: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema e o conceito de inteligência suprema, que não há nada nem ninguém mais inteligente do que Deus, tudo o que ele cria, incluindo nós e o mundo, o universo, é perfeito. Então, a gente concorda com isso. Se nós cremos absolutamente nisso, por que nós sofremos e nos revoltamos? Por que a nossa fé fraqueja nos momentos de angústia, se tudo que ele cria é perfeito? Então, por quê? Porque a gente não acredita
na existência de Deus dentro da forma absoluta, com todos os seus atributos. Nós não acreditamos de verdade nisso. A gente não se aprofunda em conhecer Deus e o que Ele faz e é capaz de fazer por nós. Nesses 5 pilares da doutrina espírita, nós estamos aqui, entendo que se não somos ainda espíritas convictos, a gente está nessa caminhada, se num desses pilares a gente tem dúvida, tudo que a doutrina traz para nós cai por terra. E acreditar não é porque o livro diz, não é porque o palestrante diz, mas é porque nós fomos lá, estudamos e entendemos que é dessa forma mesmo. Então, a crença em Deus, se ela for absoluta, a gente não vai passar por essas angústias, né? Então, voltando a Deus, se Deus cria tudo, Ele criou também o sofrimento? Ah, se Ele criou o sofrimento, então voltamos lá à nossa dúvida cruel. Deus não é bom. Mas por que é que nós sofremos? A gente pergunta, né? Porque Deus permite que a gente sofra, porque Deus permite que uns tenham saúde, outros não, uns nasçam com um corpo perfeito, outros cheio de limitações, porque alguns desencarnam no nascimento ou no auge daquela produtividade da juventude, né? Por que uns são ricos, outros são pobres? Aí a gente já vai para um segundo pilar, que é a reencarnação. Então, tudo isso tem a ver com a reencarnação, como nós já falamos. Nós trazemos uma bagagem de experiências positivas e negativas e estamos aqui como reencarnados para corrigir essas imperfeições. Então, outro atributo divino, que a gente já falou, ele é perfeito. Então, se existe perfeição até em tudo, né? Até nas situações difíceis e no sofrimento também existe a perfeição. Se nós cremos de forma absoluta em Deus, com todos os seus atributos, sim, existe perfeição nos sofrimentos. Vamos lá. Inteligência suprema, né? Então, Deus tem uma intenção, já que Ele é inteligente mais que tudo e que todos, então não é aleatório. Tudo existe um sentido, né? Então, Deus também sendo a causa primária de todas as coisas, não existiu nada antes de Deus, né? Então, a origem de tudo se reporta a Deus. Se a gente for desmembrar este papel, todas as suas moléculas, seus não sei o que lá que o pessoal fala aí, né? A gente vai chegar a um momento em que a gente vai falar, não, isso só pode ter vindo de Deus. Né? A gente não sabe ainda como isso aconteceu, mas isso só pode ter vindo de Deus. Então, como que a gente pode entender, né, que os sofrimentos possam vir de Deus? Né? Então, Deus, outro atributo que a gente já falou, soberanamente justo e bom. Então, inclusive, aquelas situações que nós entendemos como mal, não é mal, porque a gente já sabe que o mal não existe, né? Então, tudo vem de Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, é inteligente. Então, todo o sofrimento, ele é bom. Nós vamos entender isso logo mais. Então, tudo que vem de Deus é bom. Então, o sofrimento, as coisas que nós passamos na vida, também é bom. Por isso que os espíritos falam, quando Kardec pergunta, o mal existe? O mal está em nós? Eles falam, não, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Por exemplo, uma criança, a gente que tem criança em casa, já passou por aquele período que a criança fica lá olhando aquela tomada e olha, enfia o dedinho lá e toma um choque. Essa criança, ela colocou o dedo lá porque ela quis, porque ela gosta de tomar choque, ou será que é porque ela não sabia a consequência dela colocar o dedo lá? Então, nós vamos punir essa criança, a gente vai colocá-la de castigo, ajoelhada no milho, né? Como se fazia antigamente, né? Oh, meu Deus, tempos difíceis, né? Então, a gente vai punir essa criança, porque o que foi que fez com que ela colocasse o dedo na tomada foi a ignorância, o desconhecimento da consequência. E será que a gente não é assim também? Né? Será a gente aqui, espíritos imperfeitos em desenvolvimento, em amadurecimento, né? Nós também cometemos muitos equívocos porque desconhecemos as causas dos nossos atos.
O Espiritismo é uma das poucas doutrinas, eu não conheço todas, não sei se pode ser até a única, que traz para a gente a questão da responsabilidade. Você é responsável, você é herdeiro, né, daquilo que você constrói nas suas existências. Então, quando a gente se equivoca, na maioria das vezes é porque a gente não sabe a consequência daquele nosso ato, nós ignoramos, né? E assim também Jesus e os bons espíritos, quando eles estão lá na espiritualidade, estão olhando os nossos equívocos, eles, ai, coitadinho deles, eles não sabem, gente, eles não sabem de nada, eles estão aprendendo, né? Então, como que nós fazemos voltando a criança com o dedo na tomada? Como é que a gente volta para que ela, orienta para que ela não coloque mais o dedo lá? A gente orienta, né? A gente ensina, a gente conversa, então também é com a gente. Nós sairemos da nossa ignorância quando nós aprendermos de fato, né? Então, nós erramos, nós cedemos ao nosso impulso até a hora em que a gente fala, nossa, eu estou cansado de sofrer, né? Eu estou só fazendo coisa errada. E são pequenas atitudes da nossa vida, né? Não é só nas grandes coisas, pequenas coisas do dia a dia que a gente se equivoca e que a gente sofre, né? Então, quando a gente resolver absorver os ensinamentos que Deus nos apresenta, a gente vai começar a parar de sofrer, né? Tem mais uma situação que a gente trouxe, né? A gente está na faculdade, não sei hoje como que é, faz tempo que eu não participo mais dessa vida, né? Nós ficamos devendo nota em algumas matérias. Antigamente era assim, você só pode tirar o seu diploma, receber o seu certificado quando você zerar todas as matérias que foram dadas no curso, né? Então, o que acontece? A gente não estudou para aquela matéria. A gente não se dedicou, a gente talvez tinha consciência que tinha dificuldade, mas a gente não se dedicou o suficiente. O que acontece? De repente, a gente pode ser até reprovado, né, naquele semestre da faculdade, da escola, do ensino fundamental, a gente pode ser até reprovado, vamos ter que fazer de novo. Pois é. Consequência da nossa ignorância. A gente desconhecia que tudo isso poderia acontecer, a gente não estudou, a gente não se dedicou e agora a gente vai ter que fazer de novo. Então, é assim também na nossa vida de encarnados. Estamos aqui hoje. Apresentam-se na nossa existência diversas situações que nos mostram que a gente está se equivocando, que nos mostram uma lei de causa e efeito agindo na nossa vida. E a gente teima, e a gente continua. Nós vamos ter que fazer isso de novo. A gente vai voltar para uma outra existência com a mesma problemática até que a gente resolva olhar para aquilo com uma atenção especial. Então, o sofrimento, ele serve para que a gente possa aprender e evoluir, né? Que é um dos outros conceitos também da doutrina, né? O progresso incessante dos espíritos. Quem merece mais sofrimento? Aquele que já sabe muito, aquele que já está conduzindo a sua vida dentro dos valores, ou aquele que ainda precisa aprender mais? Aquele que precisa aprender mais, né? Uma questão aí matemática. O Espiritismo tem as suas questões muito lógicas, muito exatas, né? E quando eu vou parar de sofrer, né? Então, no quesito do sofrimento, nós temos duas escolhas. Ou a gente aprende logo, porque, como nós falamos, cansa de sofrer, né? Ou a gente insiste em nos acharmos injustiçados, Deus não é bom, fulano me traiu, fulano me magoou, né? Então, a gente pode escolher também continuar sofrendo e pensar num revide, pensar numa vingança, né? Então, nesse caso, o sofrimento vai se estender por anos a fio, séculos e até existências. A gente tem conhecimento de espíritos que ficam se perseguindo um ao outro. Pode estar encarnado ou desencarnado, um encarnado, outro desencarnado, e vice-versa. Eles se perseguem porque estão nessa energia do revide, né? Então, se nós procurarmos entender que o outro erra porque, como ele está aprendendo, a gente vai deixar essa história de revide de lado. Então, aquela história de vingança, o desejo de vingança vai acabar ali. Corta-se esse ciclo que pode estar
perseguindo a gente por muitos séculos, né? Então, todos temos o que nós merecemos, inclui-se aí o mundo, a sociedade, o lar, mas o Espiritismo, ele sempre traz para a gente o consolo e ele fala, nós progredimos incessantemente. E como sociedade, se a gente olhar algum tempo atrás, a gente vai ver que a sociedade estava muito pior, a sociedade nós, né? Humanidade, talvez estivéssemos até ainda lá naquelas arenas cristãs, onde os cristãos, arenas, né, na época de Roma, lá onde os cristãos eram devorados, jogados lá na arena para serem devorados pelos leões, e a gente ali, ó, batendo palma, porque a gente gostava do espetáculo. Falar gente, porque a gente vai que a gente estava lá, são várias encarnações, né? Então, se a gente perceber hoje as questões do racismo, as questões da violência, do feminicídio, né, do direito das mulheres, então a opção sexual, tudo isso vem evoluindo. Então, nós, como humanidade, estamos evoluindo. E o bom disso tudo é que o espírito ele não retrocede, ele não volta atrás, né? A gente pode falar, não, nessa encarnação eu quero estacionar, eu não quero evoluir, não quero saber, não me mostra coisas para evolução, eu não quero, né? O que acontece? A gente só vai fazer com que essa lei do progresso ela demore um pouquinho a nos atingir, um pouquinho mais, porque ela é inerente à nossa vontade. A gente progride, querendo ou não, né? Então, nós estamos evoluindo, assim como também as nossas relações sociais, de trabalho. Então, tudo que está ao nosso entorno está porque nós precisamos aprender com essas situações. Então, quando a gente tem essas crenças, né, no que os espíritos nos apresentam, quando a gente crê nisso de forma absoluta, que nós estamos aqui reencarnados para nos melhorar, que a gente tem as nossas imperfeições, então a gente vai o quê? Vai retomando a nossa ligação com o Criador e vai criando, e fazendo Criador e criando, fazendo essa criação de objetivos e sentidos para a nossa vida. Porque a nossa vida não é só isso, a nossa vida não é só sofrer. Mas a gente tem consciência de quanto menos a gente se equivocar, quanto mais a gente conhecer as consciências e a responsabilidade, menos a gente vai sofrer. O fato é esse, né? Então, ela já fala, mas, poxa, Deus já não podia criar a gente sabendo de tudo isso? Podia, mas aí a gente ia ser mero robozinho, né? A gente ia fazer tudo o que Deus manda e tudo ia ser... Cadê o mérito da conquista? Cadê o mérito de nós percebermos que é tão bom? Tenho certeza que todos aqui já passaram. Quando você olha um pouquinho ali para trás e fala, nossa, como eu melhorei, como eu me modifiquei. São vitórias que a gente tem. Então, nós temos o amparo divino sempre. Se não é diretamente de Deus, é de Jesus, é dos bons espíritos, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, que são o nosso próximo, mais próximo, no campo da espiritualidade. Então, eles agem como mãos mesmo, físicas ali, tirando e pondo coisas, pessoas, situações nas nossas existências para que a gente aprenda. Então, o que Deus quer de nós é que a gente seja feliz, né? Não aquela felicidade que a nossa apego à materialidade quer, mas a felicidade eterna, né? Que é aquela que somente é dotada, né? Aqueles que reconhecem que tudo aqui, tudo nesta vida corpórea é passageiro, né? Então, nada fica. Então, a tristeza que nós estamos sentindo agora, ela vai passar. A alegria que nós estamos sentindo agora também vai passar. E a gente vai continuar aprendendo de onde a gente esteja. Então, dar fim à vida é cortar de forma abrupta esse viver, né? Esse viver intenso, contagiante. Sempre vale a pena viver. Nós sempre temos algo a fazer por nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agora chegou o momento das perguntas. Então, quem ficou com alguma dúvida ou quer colocar alguma posição sua, basta levantar a mão e o nosso companheiro levará o microfone. Bom dia, Rose. Bom dia. Tudo bem? Esse mês foi tido como, foi adotado há algum tempo atrás, como um mês de combate à depressão.
Só quem teve sabe o que é. Até eu conhecê-lo, eu achava que era frescura. Frescura dos outros. Até eu me ver dentro dessa situação. E vi quão difícil é sair dela. E hoje, nas minhas redes sociais, apareceu uma série de fotos de uma pessoa linda, alegre, e tinha uma linha do tempo de alguns meses antes do suicídio, até 12 horas antes do suicídio. E no final aparecia: ninguém disfarça ninguém disfarça a alegria, disfarça a depressão. Sabedores que nós somos da relação entre o plano espiritual e o plano material, e tudo que o pensamento nosso tem em termos de poder, de atrair as coisas, de somatizar. A minha dúvida, que já me acompanha há um bom tempo, é: será que a promoção de um mês inteiro voltado à depressão, colocando esse assunto em pauta intensamente, não fará muito mais as pessoas pensarem nesse problema, nessa doença, e servirá de gatilho para algumas pessoas, atrairá espíritos que passaram por isso e estarão mais próximos de pessoas que têm essa tendência? Enfim, não pode ser mais prejudicial do que benéfico? Essa é a minha dúvida, que já está há algum tempo na minha cabeça. Existe essa questão que é muito colocada, que gera até polêmica, né? Que se falava antigamente, não se deve falar porque pode gerar gatilhos. Até nas reportagens que a gente vê nas redes sociais de cunho jornalístico mesmo, está lá: essa reportagem contém gatilho, né? Por quê? Porque pode acontecer sim, né? Não dá para a gente dizer que não aconteça, que não atinja alguém dessa maneira, alguém que já está, de certa maneira, decidindo, porque o suicida, né, ele planeja, né? O verdadeiro suicida, ele planeja, ele monta um esquema de quando ele vai fazer, como ele vai fazer. Então, é uma coisa que já vem acontecendo há tempos. Então, a intenção é boa, porque às vezes a gente tem que falar do assunto, né? Agora, é claro que vai depender de cada um, de como está a sua mente para receber isso, né? De como a gente joga as sementes, mas as sementes não vão semear em todos os campos, né? Então, tem campos férteis, tem campos que não são férteis, né? Então, a gente joga a semente porque é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser percebido, principalmente, né? Então, não dá para a gente falar assim: então, será que não vai? Vai, pode dar gatilho em um, em outro, pode dar, mas a gente tenta fazer sempre o melhor, né? Então, acho que todos os segmentos que estão tentando falar desse assunto hoje estão tentando para o bem, mas às vezes nem todo o bem é recebido como bem, como nós falamos, né? Às vezes o sofrimento, as situações da vida, a gente entende sempre como mal e não como um aprendizado. Então, isso pode acontecer e não tem como a gente impedir que isso aconteça, mas a intenção é sempre a melhor, né? Mas nem todos os campos são férteis para receber a semente e semear frutos bons, né? Não finalizou, porque não tem como a gente finalizar, porque não depende de ninguém, depende exclusivamente da pessoa, do indivíduo em si, né? Então, não dá para a gente bater o martelo e falar: não, vai provocar ou não vai provocar, porque isso depende, infelizmente, de cada um. A intenção é sempre a melhor possível. Muito importante essa conversa, né? Muito. Então, um outro aspecto, além do que nosso companheiro colocou, é que o fato de ter se falado, estar se falando, tem ajudado a gente, como pessoa, como aqueles que estão próximos a quem está passando por uma situação assim. Enfim, além das outras áreas de saúde, etc., né,
a gente a compreender, a gente saber o que está acontecendo. Por exemplo, se a gente é aquele que tem depressão, a gente sabe que não é que aquilo que a gente está sentindo não é uma coisa estranha, que é só nossa, né? E que não tem tratamento, e que não tem como cuidar, né? Então, isso é um aspecto positivo. E o outro é com relação ao suicídio mesmo, né? Independente da razão que seja. Eu não tinha a mínima noção de como ajudar alguém. Uma vez eu vim aqui numa cultura, encontro com a cultura, com aquele psiquiatra, Dr. Aldenir Leite. Que vai ter outro, inclusive, falando de ansiedade, hein? Fiquem atentos. Que foi, assim, muito importante, mas muito importante, me esclareceu tanto sobre aquilo que eu fiquei, nossa, eu tinha que conversar, repartir isso, né, com outras pessoas. E aí, quase um ano depois, eu me encontrei diante de uma pessoa, uma jovem, assim, de uns 30 anos, com 2 filhos, e ela me contando, que eu conheço há muito tempo, e ela me falando que estava com vontade de terminar com a vida, né? E eu, se eu não tivesse visto aquela palestra, eu não teria a mínima noção. Então, eu comecei a conversar com ela. Mas como assim? Por que você está com essa vontade? Você tem vontade, mas você mesma, de tirar a sua vida? Ah, sim, né? Assim, por que isso? Porque não tem sentido? Então, essas coisas. Mas, na conversa, eu pude trazer algumas informações e reflexões, inclusive do que ia estar acontecendo depois, né? Que ela mudou. Pois é, você vê como as coisas acontecem, né? Então, é uma faca de 2 gumes, né? Então, pode criar um gatilho, mas pode ensinar a gente a perceber, a ajudar, a orientar. Então, tudo que vem para o bem, né? Ele traz para a gente essa opção da gente conhecer, da gente se aprofundar. Muito importante, obrigado pela participação de todos vocês e até um próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Infelizmente, por causa da conduta de horário adotada pela casa, nós não temos mais tempo para perguntas. Mas não leve a sua dúvida para casa. A Roseli ainda vai permanecer aqui após os trabalhos. Caso você tenha alguma coisa a perguntar ou a esclarecer, com certeza ela dará o atendimento. Agora, chegou o momento das vibrações. Vibrar é buscar dentro de nós as nossas melhores energias, o nosso amor, e distribuir isso, essa luz, esse amparo a quem necessita. Então vamos unir os nossos pensamentos e buscar na nossa memória pessoas que estejam necessitando desse amparo, porque estão com algum problema mental, algum problema psicológico, e vamos levar a elas um pouco deste amor. Vibremos por todas as pessoas que neste momento dependem de um amparo. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão doentes do corpo, que estão numa cama, sofrendo, sentindo as dores que muitas vezes foi pedida por ela mesma, mas que nós não sabemos. Que a espiritualidade amiga ampare, dê conforto e esperança a todos eles. E finalmente, vamos vibrar pelo nosso planeta, tão necessitado de amparo, de amor, de paz, de luz. Vamos levar um pouco desse nosso amor para o nosso planeta Terra. Mestre Jesus, que tanto nos ensina em todos os momentos da nossa vida, esteja conosco para que saibamos aproveitar todos os seus ensinamentos, para que possamos aprender a transformar palavras em atitudes, que saibamos transformar todos os seus ensinamentos em atos, que possamos ser cada dia melhores.
Que assim seja, graças a Deus. Agora chegou o momento do passe. Peço licença para ler as instruções. O passe é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo ambiente, com auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu vou pedir para que a Luana faça a condução do trabalho. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores que se posicionem. Depois de tanto ouvirmos e aprendermos com a palestra, chegou o momento, então, do passe coletivo. É o momento em que nós vamos nos ligar a Jesus, vamos manter os nossos pensamentos positivos e nos ligar a Deus. E assim, então, vamos cerrando os nossos olhos a quem se sinta mais confortável e vamos vibrar. Muita paz, equilíbrio, saúde mental, espiritual e física. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância. Aquele ser ou aqueles seres queridos que estão no nosso coração e que não podem estar aqui presentes, nós vamos pensar neles alternadamente, ora em um, ora em outro. E vamos elevando também os nossos pensamentos e vibrando paz, equilíbrio, saúde mental, espiritual e física. E aonde quer que estejam, eles vão receber as energias da espiritualidade. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Ciente de que a espiritualidade nos acompanha e nos espera, pedimos então que todos estejam aqui presentes para a continuidade desse tratamento e dessa evolução. Que assim seja. Que os trabalhadores retornem aos seus lugares. Obrigada, Luana. Obrigada aos trabalhadores. O tema para a próxima semana é Evangelho no Lar e será lido um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, o Jugo Leve, capítulo 6, itens 1 e 2, de Allan Kardec. Ainda tem algumas mensagens. Nós teremos um seminário sobre ansiedade e a contribuição da doutrina espírita com Aldeniz Leite. Neste seminário, Aldeniz trará abordagens sobre a ansiedade e como podemos enfrentá-la com os conhecimentos proporcionados pelo Espiritismo. Será no próximo sábado, dia 21, das 9 horas ao meio-dia, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. E é um evento aberto ao público e gratuito. Teremos encontro com a cultura espírita com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que será nosso convidado, em única apresentação, no dia 28 de setembro, às 17 horas, aqui também na Unidade de Santana, trazendo o tema do seu livro
7 passos para a felicidade. Quer saber como conquistar a felicidade? Então você também é nosso convidado. Abertura musical com o Coral Lírios e sessão de autógrafos com Sérgio Felipe. O evento também é aberto ao público e gratuito. Que tal começar a conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita? Aproveite as inscrições para o curso introdutório para pessoas acima de 18 anos e na evangelização infanto-juvenil para os pequenos de 4 a 17 anos. Inscrições no plantão de orientações do centro. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e esperamos todos na próxima semana para darmos continuidade aos aprendizados daquilo que Jesus tem a nos transmitir. Que tenham todos uma boa semana. Pedimos só que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para que a saída seja organizada.